Assim, eu conheço uma ou duas coisas sobre pensamentos de perigo. Assim, é evidente que todos os pensamentos sobre perigo são apenas pensamentos. Sobre perigo ou sobre o que quer que seja, são apenas pensamentos. Pensamento não tem consistência. Olhe para eles agora. Vê se você consegue pegá-los. Vê se você consegue realmente controlar os pensamentos. Mas eles não têm consistência nenhuma. Isso é uma coisa que muitas vezes é difícil para as pessoas verem, porque o sentimento de perigo é muito primitivo. E assim as pessoas costumam dar atenção indevida a pensamentos de perigo. Dizer que é primitivo ou não também é uma conclusão que se chegou, né? Também são só palavras, são sempre só palavras. Tem muitas explicações, tanto fisiológicas, orgânicas, ligadas à questão do funcionamento do cérebro, quanto a questões psicológicas, inconscientes e etc. Muita história envolvendo isso. Mas a questão é, para nós aqui, interessante, que pensamento é só pensamento. Na simplicidade de ser, que é a tua natureza. Na simplicidade de existir, que é a tua natureza. Não existir como algo singular, mas como essa experiência acontecendo sempre na imediaticidade, sempre na imediaticidade. É sempre uma aparência, como uma miragem no deserto, que parece tão real. Agora, meus queridos, dê-se conta de que esse instante, como você o interpreta enquanto personagem, também é uma miragem. As cores podem não ser essas, exatamente como você as está vendo. Eu aqui tenho certeza que não, porque, né, os olhinhos já não funcionam muito bem. Então, talvez as cores aqui da tela sejam completamente diferentes daquilo que consegue assimilar. Assim também os sons, assim também as conclusões que envolvem todo um filtro psicológico de supostas experiências que trouxeram esse, essa singularidade que parece haver enquanto personalidade. Isso não é real. Isso também é uma miragem. Em cada ponto, se é que há pontos, um universo. Na tua experiência, que é a única que há para acessar, veja que o universo inteiro acontece só para si. E o restante dos pontos é preciso acreditar. Apenas, isso é dito apenas para que se vislumbre a nossa impotência e realmente determinar que existe um mundo fora, como nós aprendemos que deve existir. A gente nunca acessa,
Só acessamos a experiência direta deste ponto aqui. Essa ficha é muito importante que ela caia. Reconhece a impotência de saber sobre o mistério da existência. Então, aqui, enquanto sonho, é válido, né? É válido o que a ciência diz, o que a história diz. Ninguém vai sair louco por aí, pulando de um prédio, porque não é real. E mesmo assim, dê-se conta de que é uma miragem. Está acontecendo de uma forma que se pode dizer que ela é só mental. É uma tela acontecendo. Nisso, todo esse movimento acontecendo nisso, que não se move. É a partir dessa compreensão que se faz aquela fala, é uma virada. Vira os olhos ou a atenção que está focada no movimento, vira os olhos para isso que não se move, para essa ciência onde não há conteúdo em forma ou conceito, que não é nem forma e nem conceito, faz essa virada e percebe que, na verdade, não há nada realmente feito de coisas, de forma, de nomes, mas tudo é apenas isso, que não tem forma, não tem nome, não tem conteúdo. É ciência, existência acessível, essa compreensão acessível exatamente agora, na simplicidade de apenas ser. Ciência, existência. Apenas permaneça com a experiência direta. Insista na experiência direta, sem intermediário. Agora surge assim, coloca atenção nisso, que também está referindo a essa virada. Coloca atenção de que isso acontece nessa ciência. Não há objeto, não há visto sem vedor. Não há nenhum objeto sem saber. O objeto surge ao mesmo tempo que surge a ciência dele, o saber dele. É inseparável. E como você nunca acessa nada, só acessa saber, é que se diz, só há saber. Isso é tua experiência. E o pedido, o convite sempre é: dê valor à tua experiência. Ela é teu mestre. Ela sim é o teu mestre, o inquestionável. Tudo mais não é acessível. Não é acessível. Só o que é acessível é a experiência direta. Bingo! Apenas permaneça com a experiência direta.
Não se contente com um pensamento, ou um nome, ou um rótulo, ou um conceito. Porque desagradável é um rótulo, indesejável é um rótulo. Adrenalina é um rótulo, medo é um rótulo. E aí a gente pode dizer, alegria também é um rótulo. E êxtase também é um rótulo. Qualquer palavra é um rótulo. Recuse-se a se contentar com uma etiqueta. Basta ficar com a experiência direta, sem intermediário. Até mesmo sensação é um rótulo. O que é sensação? É sempre isso. Apenas permaneça com isso. Isso é totalidade, existência, imediaticidade. E não entregue para a mente. Só se entregue. E não se preocupe, porque se alguma ação é necessária, é o universo que está responsável por ela, não você. É o universo que está responsável pela ação, não você. Ou a existência. Porque o universo a gente ainda imagina um universo, né? O universo lembra aquela coisa das galáxias e estrelas e não sei o quê, e aí a Terra lá no meio. Não é isso, não. Isso também é imaginação. Fala de novo essa frase, Badra. Qual delas? Sobre o Essa que você falou universo? da existência que está responsável pelo. Então, não é você que está responsável pela ação, que precisa ou não acontecer. É o próprio universo, ou a própria existência. É ela que faz a ação. Claro, não tem individualidade enquanto pessoa. É essa totalidade que colapsa. Essa totalidade, ela colapsa. Veja se isso não tem muito, não faz muito mais sentido. Ela colapsa naquela ação. Veja se faz sentido para você. É total, porque é não dois. Nunca é uma ação individual. Até essa fala que está saindo aqui, até esse movimento de nos reunirmos para falar sobre esse ensinamento, sobre não dualidade. É a própria não dualidade que se manifesta. Veja aí como é que isso aparece para você. Essa ação não vai exigir pensamentos. Apenas permaneça com isso. Direto, sem intermediário. Isso. Minha esperança é que você simplesmente confie em mim. Confie em mim, diz o autor. Eu passei pelo espremedor. Então, sim, por todas as narrativas que a gente já viu aqui, né, no livro, parece que o cara foi fundo. Também surge agora. Eu passei pelo espremedor. Eu tive muitos pensamentos de perigo. Você deu nome a eles, e eu provavelmente já pensei neles, e eu acreditava neles.
essa frase, você deu nome a eles, não é isso. A frase correta seria: pode pensar qualquer coisa que eu já pensei neles. Aham, sim. Obrigada, Surati. É isso mesmo. Seja qual for o nome que você dá, eu já dei antes. Em algum momento eu Eu também já dei. provavelmente já pensei neles. Qualquer coisa que você Isso, pense, eu provavelmente já pensei nisso isso também. mesmo, isso mesmo. A tradução ficou meio ruim ali. E eu acreditava neles. Então, gente, quem nunca, né? Que em algum grau não se identifica. Sabe o que que vem aqui, Badra? Diga. Que esse pânico, né, essa ansiedade que ele vai falando, né, Uhum, é, e como você trouxe, né, que eu relatei há umas 2 semanas, né, que estava tendo uma crise de ansiedade, assim, sim. é, vem aqui que é essa a sensação que vem é que é o euzinho em desespero, sabe? Uhum, Pelo pelo seu fim, né? Assim, que tem uma sensação assim sim. da ansiedade como esse ego mesmo, assim, num desespero mesmo pelo seu Sim. fim, sabe? E por isso É, que vem uma sensação assim de não tripudiar sobre isso, assim, porque há de se ter compaixão, né? sim, com Assim, certeza. porque realmente quando você está passando por isso, é o que ele fala, é um terror Uhum. que pode culminar num evento como o do Eckhart Tolle, né? Sim, mas não dá para ficar contando com isso, né? Não, não. A primeira e a maior compaixão tem que ser com esse personagem aqui, porque não é simples, é muito pesado. A identificação, como a gente estava falando, ela é a origem e o fim de todo sofrimento. É muito pesado. E isso eu acho que todos que estão aqui vão concordar. E todo mundo que consegue fazer essa internalização vai ver. E a psicologia também já falou, e o Freud também já dizia lá, que é muito sofrido ser pessoa. E isso desencadeia realmente problemas mentais, uma infelicidade, assim, como é que a gente pode colocar? Um nível de infelicidade que é normal para todos. Aí a gente vai dar diferentes nomes. A gente ainda consegue localizar, a gente diz, por conta do desespero do personagem, talvez de imaginar a dissolução, ou por se dar conta mesmo, e tem a maioria que nem sabe o que é. E aí a gente vê uma sociedade que tenta tamponar essa sensação que está no fundo, a sensação desagradável que está no fundo, com todo tipo de coisas, ou com o consumo, ou com as drogas, ou com os relacionamentos, seja lá como que for. Tamponar essa infelicidade básica, eles chamam de sensação de vazio, de angústia de fundo, enfim, lugar comum para a humanidade. Não é assim com todos nós? Um sentimento de inadequação, de não sou bom o suficiente. Gente, muito lugar comum, muito lugar comum. E aquela tentativa sempre de tentar preencher isso. Preencher talvez com, se não com coisas, com realizações. Tem que ser melhor, tem que ter uma carreira, ter sucesso. E por aí vai, gente. Aí me lembra aquela história que eu vi esses dias e, nossa, achei que era muito.
muito, como é que eu vou dizer? Era uma metáfora muito boa, que é a história do Sísifo, como é que é o nome? Aquele personagem que foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima, e sempre quando ele chegava em cima, a pedra rolava de novo. Essa era a maldição dele. Sempre estava fazendo esse esforço, levar até em cima, e aí a pedra rolava, e aquilo era interminável. Tem isso alguma coisa a ver com essa sobrevivência tão, colocar aqui, miserável mesmo, do personagem na ignorância, e aquela coisa da sobrevivência, né? Do ciclo sempre se repetindo. Vocês nunca sentiram assim um enfado? Isso às vezes se manifesta como tédio. E aí tem uma luta por conseguir novas sensações para preencher isso. E as pessoas nem percebem. Muitas vezes nem percebem. E aí, porque é realmente um ciclo que vai se repetindo, repetindo, enquanto o corpo deteriora. Percorrendo aqueles ciclos determinados pela nossa cultura, pela nossa civilização, para erguer-se, definhar e morrer. Muitas vezes, a maioria das vezes, erguer-se, adoecer, definhar e morrer. O peso disso não é pouco, da identificação com isso não é pouco. E aí, Siddhartha, o Buda, saiu do palácio para resolver este enigma, o enigma do sofrimento cíclico da humanidade. E aí, qual foi o insight que provocou a liberação? Não há solução na identificação. Não é nem isso e nem isso. Nenhuma das margens. É que você não é isso. Não está nas coisas. Está na compreensão de que é isso. Você não é um ser humano. Já se deu conta? O ser humano acontece em você. Faça uma linha de raciocínio, que é lógica mesmo. Você não é o que você observa. É uma premissa muito básica. E você observa o ser humano que você acha que é, em todos os níveis. No nível físico, no nível da forma, no nível do psicológico, a personalidade que você diz que é, você a observa. Os comportamentos, o temperamento, tudo isso é visto. Quem vê? Quem vê? Aí você vai dizer eu. Se eu não é nem corpo, nem temperamento, nem o psicológico, nem as sensações, quem é o eu? Ou o que é? Já tira o pronome daí. Não é nem pessoa e nem coisa. E aí até esse sentido de ser algo, que é esse sentido básico, que a gente pode chamar de eu, e é depois dele que tudo acontece, mesmo esse sentido de que você está existindo agora, ele acontece onde?
fica aí. Você é essa abertura. Você é a abertura infinita de liberdade e amor, onde todos os fenômenos, sejam eles quais forem, acontecem, feitos também de liberdade e amor. A despeito de tudo o que pode vir em termos de pensamentos e de dúvidas e de narrativas. Só é isso. Quando o limite desaparece, enquanto a ideia de ser uma pessoa, a perspectiva não é mais a perspectiva de, então sim é possível esse amor tudo abarcante, onde, onde nada é tocável, onde acontece o medo, onde acontece o terror, onde acontece a ansiedade, onde procura a localidade mesmo, procura localizar. Ah, é no corpo, ah, é uma sensação. Onde acontece a sensação, vai lá dentro, vai, vai junto, para ver onde é que chega. Perca-se nisso que é.